Galera, hoje é dia de amistoso da seleção brasileira e vamos acompanhar aqui mais um quadro do programa F360, falando tudo aí sobre o ciclo da seleção brasileira, quem deve ou não participar desse próximo ciclo da seleção brasileira. Lembrando que a CBF já anunciou, né, que o Ancelotti vem no meio do ano, né, do próximo ano, 2024, né, e até o momento não temos ainda definido quem vai ser o interino da seleção brasileira. Eu acredito que deve vir um técnico para ser substituto, pelo menos até a chegada do Ancelotti, galera. E vamos acompanhar mais um corte aqui do programa Sport Center falando tudo sobre a seleção brasileira. O link vai estar na descrição. O crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Natália, onde você colocaria? Na briga. Na briga. Emerson Royal. Precisamos, né? De gente brigando pela lateral. Esteve muito perto de ir para a Copa do Mundo, do Catar e tal. Não sei se foi aquela expulsão que ele teve no jogo que Se acabou... queimou naquilo. Eu acho errado. Ele não era o suprassumo para lateral, assim como ele já não tem há muito tempo. Mas ele foi queimado pela expulsão. O cara erra num jogo, é expulso, não serve mais. Eu levaria, eu teria acho levado. uma loucura isso, eu discordo disso. Mas enfim, isso foi em relação à última Copa. Pensando daqui para frente, você falou Na o quê? briga, eu teria levado ele para essa Copa. Na briga, Breler. Com o novo técnico, ele pode ganhar uma nova chance e vejo que está na briga. Eugênio Leal. Então, o Emerson, né, dos laterais direitos brasileiros, talvez ele esteja hoje numa posição, no cenário do futebol de clubes, de maior prestígio, né? Sim. Ele é um jogador do Tottenham, Premier League e tal, já passou, tem uma rodagem, experiência, mas ele não conseguiu acontecer ainda, né? Não se firmou, não é um jogador assim que as pessoas tenham, né, um brilho nos olhos, né, quando vem jogando. Então essa fica sempre uma questão atrás. Eu tenho um amigo que falou assim para mim: Eugênio, eu sou da época que os jogadores brasileiros eram os melhores em cada posição. Por isso que a gente ganhava a Copa, chegava na final. Não é isso? Hoje a gente tem jogadores que, ok, podem ser chamados. Então, por isso assim, o Emerson, ok, pode ser chamado, mas precisa mostrar ainda mais na briga. É o que a gente conversava em off ontem. Nós temos vários jogadores, são bons jogadores, mas... Mas esse meu amigo é você, Abel, que eu Mas citei iguais, aqui. iguais a eles, quase toda a seleção tem. O Emerson Royal é um jogador ruim? Não, é um bom jogador, por isso está jogando na Inglaterra, já passou pelo Barcelona, não é isso? Mas igual o Emerson Royal, chegou a jogar no Barcelona, mas... eu não estou falando só das grandes seleções. Às vezes a seleção da Suíça, a seleção do Equador, a seleção do Irã tem um jogador igual. Então não é um jogador que vai desequilibrar muitas vezes. Olha que algumas dessas seleções têm jogadores até melhores, né? O Equador, por exemplo. Wanderson. Gosto muito do Wanderson, saiu do Brasil com um lastro maior que o do Arthur, por exemplo, deixou uma ótima impressão, já convocado, vejo que ele está na briga. Eugênio já. Isso é curioso, que a gente não vai ver ali, assim, ninguém Fundamental, né? fundamental garantido. Para Lateral. mim, na briga também o Wanderson. Para você, Se Natália? tivesse- Também. Eu apostaria boas fichas no Wanderson, apostaria até mais do que no Emerson e no Dodô. Sim. Pelo jogador, pelo que já vi, é um cara muito interessante. Pelo recorte do que já mostrou, ele tem E o mais William chance do de entrar. Cruzeiro entra nessa lista? Briga. Pra Também mim é briga. Não tem ninguém definitivo. Não. Muitas dúvidas, hein? Lateral direito é um problema para a seleção, né? E já tivemos Carlos Alberto Torres, Jorginho. Para, Bel, para. Ah, rapaz, Cafu, monstro Cafu, Oh, grande Cafu. Zagueiros. Se você não falar do Leandro, vai ser cancelado aí. Leandro, um dos maiores que eu vi na minha vida. Que jogador de bola. Jogou de zagueiro também. Uma técnica maravilhosa. Pena que não foi para a Copa de 86, aquele problema com o Renato. Ah, meu Deus do céu. Beraldo! Natália Ferrão, zagueiro do Tricolor do Briga. Morumbi. Briga. Precisamos de zagueiros jovens. Boa. Breler. É um bom jogador, mas até imagino que ele possa fazer carreira na Europa, tem potencial, mas vai um tempo, vejo mais para 2030. Concordo. Bremer, Eugênio. Na briga. mas você Geraldo, votou- nós Opa! voltamos para 2030. 2030 foi? Não? Ganhou 2030. Foi 2-1 aqui para 2030. É isso? Foi. Sim. É isso? É. Acertei agora? Bremer na briga. Esteve na última Copa, mas ainda Quer que eu não ponha convenceu a todos, né? Não brilha, mas briga. É. aqui? Então, Bremer Não brilha, mas briga. na Na briga. briga. Pô, na Tem briga mais aqui lugar aí, vai ó. faltar vaga, hein?
Mas Não, várias posições. Isso é interessante pra gente mostrar como tá indefinido, né? Diego Carlos, Bom jogador. Aston Villa. Briga. Mais um na briga? É engraçado isso, né? Eu achava que ele era mais jovem. Não. Ele já tá com 30, se não me engano, né? Vai chegar com uma idade um pouquinho mais avançada na Copa do Mundo. Éder Militão. Isso é fundamental. Fundamental, né? Hoje, fundamental. Isso é certo. Não há dúvida, né? Mas não é unanimidade na seleção. No Não. Real Madrid, um monstro, mas na seleção... Pra mim, ele precisa- é Não, fundamental na concordo. Hoje também... Vamos É, certo. a semifinal da Champions mostrou que o Real joga até melhor sem ele, né? Em alguns momentos. Ih, O Haaland, no primeiro jogo, foi muito melhor marcado sem o Militão. Mas para a seleção brasileira Hoje para a seleção é é indiscutível, ele vai estar dentro. Fabrício Bruno, que declarou outro dia, desafio algum atacante a ganhar na velocidade. Num duelo, eu e algum atacante, ninguém ganha na velocidade Ele é de muito mim. rápido mesmo, E aí? na briga. Briga também. Briga. Acho que briga. Mas nunca foi convocado, foi? Não me lembro. Não me lembro também. Também não lembro dele ter Mas sido. pelo que ele tem feito no Flamengo, merece ser observado. E o Gabriel Magalhães? Também briga. Então, passou perto na última Copa. Eu vou colocar ele como fundamental. Eu teria levado na última Copa do Mundo. Eu vou colocar ele como fundamental por conta disso. Eu teria levado. Se ele já estava na briga na última Copa, imagino que ele continue também. Jogando bola, não tá no Arsenal? Sim, Foi bom muito zagueiro. bem, grande temporada. Então a votação que ganhou para ele foi na briga, é isso? Na briga. Para mim é fundamental. Pra hein? mim Agora eu também. discordei dos amigos. Não, acho que fundamental não. Diga, produção, tem alguém falando comigo aqui da produção. Tá errado? É o Militão ali. Ele tem que botar o fundamental lá em cima, né? Que vai. O fundamental vai correndo tem pra 2 baixo. só. Tem que pôr ele aqui, é isso? Ele já foi, já subiu ali. Onde ele tá? Aí, Aí, ó. Só que sobe primeiro aí, que senão você não vai. Aqui, ó. Fundamental tem Só o 2. segundo fundamental por enquanto, o Militão, hein? Já tá aí. Show de bola, vamos lá. Lucas Veríssimo. Natália Ferrão. Pra mim ele tá parecendo... Colocar ele na briga, tá? Você ficou em dúvida, hein? Eu ia colocar ele no fundamental, mas eu não sei a condição que ele vai voltar de lesão. Mas ele é um baita jogador. é bom jogador, mas possivelmente vai precisar voltar para o Brasil para retomar uma sequência, todo um processo de reconstituição. Por isso briga. Então, Não pode continuar na Europa? Então, o período de lesão, muito tempo afastado, acho que a gente precisa ver mais. E hoje eu não colocaria nem na briga. Eu gosto muito como zagueiro, vejo potencial, mas... Personalidade, né? Me convenceu. Corneteiro. Reverteu seu voto. Me convenceu. Virei o voto. Qual o seu voto? Também não coloco na briga. Hoje não coloco na briga. Nem entra. Deixa o Lucas Veríssimo Hoje aqui. não. Pode ser que no futuro ele reconquiste espaço. Alguma dúvida que Marquinhos é fundamental? Fundamental. Posso pôr Marquinhos aqui, Natália? Fique à vontade. Não, Não, seria não, o meu seu voto. voto. Eu não colocaria ele como fundamental. Ah, não? Então me diga. A Nath está lembrando do pênalti perdido. Não, não? assim, eu tô pensando... Óbvio que ele é um jogador importante e a gente precisa de equilíbrio, né? Não só jovens. Mas eu preciso saber como ele vai chegar lá. Quantos anos ele tá? Boa pergunta. Agora Mas é um grande profissional, um cara focado, Não, dedicado. sim, ele é um grande prof... Por isso colocaria ele na briga e não como Já fundamental. te adianto, vai chegar voando o Marquinhos. E eu acho que Tomara. além Eu de tudo é aposto. líder. Precisamos. Ele é líder, né? Além de tudo é líder. É um jogador, para mim, na minha opinião, fundamental para a seleção brasileira. Apesar do voto da Natália, claro que respeitamos. Não ouvimos o Breyer ainda. Não, fundamental. Ele falou também, ele sinalizou, eu vi. Fundamental. E se não falasse, ele ia se ver comigo. Democracia aqui. Nino, zagueiro do Fluminense, zagueiro artilheiro, Natália. Na briga. Na briga, Nino. Se colocou na briga. Justíssimo. É que não tem um meio do caminho entre na briga e fundamental, mas eu acho que ele vai estar na Copa. Ó, Ele está na briga forte. que isso. Tá jogando bola. Está jogando muito bem. Muito bem. Para finalizar os zagueiros, Robert Renan, que deixou o Corinthians para o Zenit e esteve na seleção sub-20 com o Ramon Menezes. Já teve 2030. convocação para a seleção principal, não teve? Ele está no grupo. Ele está agora. Ele está no Está grupo. É verdade, está no grupo. Foi convocado no lugar do Nino. Exatamente. Se machucou. Bem lembrado. Robert Renan. Monstro. Ó, o Eugênio sinalizou que, pelo que eu entendi, só 2030, Eugênio? Então, para mim, Que isso, Eugênio? para mim já briga nessa. Ele
no Corinthians, no surgimento, ele já demonstra muita personalidade, seleção de base. Por esse caráter dele, eu vejo que ele vai... Depende também, adaptação na Europa, novo clube. Mas eu vejo que ele tem muito potencial para se colocar nessa briga. Tô com ele, tô com o Breiler. Vai faltar vaga nesse na briga. Vai. É infinito isso aí, você pode correr à vontade. Laterais esquerdos, Alexander, Natália Ferrão. A briga. Ela tá em dúvida, Natália. Não, é que eu tô pensando quem tem à frente dele. Por isso que eu não coloco ele como fundamental. Breiler. Engraçado, fundamental que ele nunca chegou a ser convocado para a seleção principal, mas eu acho que ele definitivamente vai fazer parte do ciclo. Pela Joga escassez. no meio campo também, né? Definitivamente vai fazer parte do ciclo. Então é na briga, até porque ele ainda não foi chamado. Mirando ali não dá para dizer que é fundamental, mas ele está na minha cabeça, com certeza ele está fazendo parte. Então, eu gosto muito do Alexander, mas o surgimento dele acaba sendo meteórico. A base do Fluminense tem essa característica. Depende de oscilação, eu vejo mais para 2030. Mas por 2-1 tá na briga. Alex Telles, Breiler. Fim de ciclo. Também. Por que fim de ciclo? Porque nunca foi um jogador indiscutível para a seleção, já teve a sua oportunidade, não brilhou. Foi naquela assim, não tem muitas opções, vai o Alex Telles. E não foi um jogador que fez diferença na seleção. Hoje reserva no Sevilha, tá? A carreira já apontando para um outro momento. Arana. Na briga. Se tivesse ido para a Copa, seria fundamental. Eu tô fico nessa... Ele deu muito azar, que foi uma lesão grave também. Então, por tudo isso, na briga. Mas tem status para ser fundamental. Ele tá O Arana está parecido com o Lucas Veríssimo. Uma lesão muito grave, né? A diferença é que ele ainda está aqui. Já foi para a Europa e voltou, né? Foi Sevilha que ele foi, ou Betis? Sim. Sevilha, né? Sevilha. Ayrton Lucas, Eugênio Leal. É difícil colocar como fundamental, mas definitivamente na briga também. Muito na briga. Muito forte na briga. O Arana... Jogasse na Europa... Eu vou colocar como fundamental, porque a escassez que a gente tem na lateral é absurda. Então, não fale. Não, para mim seria fundamental. Hoje não tem um lateral como ele para jogar na seleção. Breiler, você tem Tem liberdade, ele que tá jogando. Tem ele que tá jogando, verdade. Pronto. Você tem, obviamente, como Você todos, decide. Fique à vontade para votar, mas vai com a Natália, vai Se no quiser fundamental. 800... Será que eu vou nessa empolgação? Vai, vamos embora. O troninho da empolgação é outro. Vamos comigo. Fui convencido. Vamos... Fundamental porque precisa ter alguém. Então... E hoje quem tem jogado melhor e até agradou na primeira amostra de seleção foi o Ayrton Lucas. Alguns vão dizer que vocês são clubistas, estão defendendo o Flamengo, etc e tal. Pô, pediu o Veiga, então eu sou flamenguista, Mas palmeirense. o Ayrton Lucas é um dos principais jogadores brasileiros na temporada. Tá jogando muita bola, hein? Tá. Sim. E o Renan Lodge, Eugênio? Calma. Tem que resgatar o tempo perdido, porque ele está há 2 anos aí andando para trás. Se ele resgatar, aí ele volta para a briga. Hoje ainda não. Então você não coloca em nenhum lugar aqui. Não. E você, Breiler? Também mantenho aí. Também. Tá sem moral, hein? Acabou? Acabou. Senti falta de um cara que sempre sinto falta. Fica à vontade. Caio Alexandre. Do Mônaco. Mônaco. Eu tava você falou Caio, eu pensei no Caio do São Paulo, ex-Fluminense. Não, você está falando do Caio Paulista. Caio Alexandre do Mônaco, você colocaria na briga? Colocaria na briga. Para mim, um jogador que faz tempo que merece ser testado na seleção. No mínimo, testado. Pelo menos essa oportunidade, né? Bem lembrado. O Eugênio já tinha trazido alguma lembrança Cunha. do Matheus Cunha, agora você trouxe do Caio Alexandre. Vamos para os volantes. André do Fluminense, Natália. Briga. Na briga. A coluna na briga aqui, ó, cada vez maior. Tá enorme. Mostra as indefinições da geração do ciclo, né? Que é uma reformulação, né, na seleção brasileira. Andrei Santos, Breiler Pires. Não, gosto, tem muita bola, mas ainda é um jogador de futuro. Para mim, 2030. 2030? Tô junto. Você cansou de falar aqui que era o novo isso, novo aquilo, novo Beckenbauer. Ei, calma. Que era o novo Cerezo. Agora você fala só 2030? Eu não embarco nessa empolgação. Análise técnica do jogador. Para 2030.
Tô de olho no senhor, hein? Natália, 30. só 2030 para Andrei. E o Eugênio? Também. O Breiler se contradisse, mas tudo bem. Falou um monte. Deixa o agora, Mas agora projetar coloca para o cara- 2030 já é uma projeção. Tem uma Copa do Mundo centenária que vem aí pela frente, e uma Mas geração antes que tá tem se outra criando. Copa antes, amigo. O André muita Poderia coisa. ter deixado de fora, inclusive. Muita até coisa de pode 2030, acontecer. Não é o caso. Muita coisa pode chegar no acontecer. Chelsea, brigar pelo lugar dele, concorrência alta. Então, E o ganhar Chelsea tá- experiência internacional. E o Chelsea está numa tiriça. Bruno Guimarães. Se não for fundamental, não me chamo Abel. Pronto, já falei antes. Ih, olha aí. Quero influenciar ninguém. Breiler. na Só pra mudar meu nome, ele vai... fundamental. Obrigado, Breiler. Mas não tem problema, eu mudo, me chamo Neto. Diga, Eugênio. O Eugênio já... É sobre o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, para mim, é fundamental. Tô Viu? com eles, unanimidade. Jogador de bola, né? É que Já eu achei jogava- que era o Joelito quando eu olhei o escudo do Já Newcastle. jogava muito no Atlético Paranaense. E na Inglaterra tá voando, na França, quando estava lá. Casimiro, amigo Eugênio. Acho que ainda é fundamental. Eu não colocaria ainda no final de ciclo, embora ele esteja se aproximando, mas pela liderança, pelo que ele consegue fazer de diferença no time, ainda é fundamental. Tá jogando em alto nível ainda no Manchester United, não tá? É, mas porque já está num estágio da carreira um pouco mais avançado, mas ele ainda é fundamental para a seleção brasileira. Ele é um jogador muito especial. Total, assina embaixo. Também. Casimiro, fundamental. Danilo, jogador de bola, hein? Vai brigar. Natália na briga. Na briga. Na briga. Essa é a diferença do Danilo pro Andrei. O Danilo já está na Europa, está jogando, Fez uma boa Premier League, Uma começou e virou uma titular. rodagem maior também, até É. pelo que fez no Palmeiras. Então é outro patamar, pelo menos, de carreira. Agora eu quero ver. Eu vou deixar o Breiler por último. Fred, que o senhor Breiler ficou pedindo titular na Copa no Catar. Não, só exaltou Depois as daquele jogo qualidades. contra a Croácia, eu não ouvi o senhor falar mais nada. Que ele quis dar uma de atacante na hora errada. Mas está lá, no Manchester United. Bom jogador. Diga lá, Eugênio. O Fred é um bom jogador, sim, está lá no Manchester United. Mas eu acho que seleção brasileira tem certas situações em que o jogador fica marcado de uma forma negativa, em que é difícil você ficar insistindo com ele. Isso aconteceu, por exemplo, com um outro grande jogador, que é o Fernandinho. Em 2 Copas do Mundo, ele esteve envolvido ali em situações de seleção brasileira e o ambiente não favorece. E eu acho que o ambiente hoje não favorece ao Fred. Se ele fosse um extra-série, a gente passaria por cima de certas situações. Eu acho até que ele nem foi o maior culpado pelo gol da Croácia, mas ficou muito marcado. Mas sai no foto, né? Não é um jogador que faz a maior diferença no time. Então, vira a página, busca outro. Já foram 2 Copas do Mundo que possa se encaixar e, de repente, apresentar mais para a seleção. Fim de ciclo para você. Mas o Dunga também ficou marcadíssimo na Copa de 90. E voltou em 94. Uma jogou. Copa. O Fred 2. Boa. Ele já estava com o argumento pronto para me derrubar. Natália, Fred, Tô com o Eugênio. fim. Ele sai na foto, né? Os recortes ruins, ele tá lá. Ai, meu Deus. Então, tchau. A gente agradece o serviço prestado. O baita jogador, ainda jogando bastante no United, mas tá bom. Nem todo jogador que desempenha um bom papel em clubes vai para a seleção e consegue fazer o mesmo. Cuidado, Ele vai para lá porque já tem 2 votos, mas vamos ouvir Breiler. cuidado que se o Carleto chegar com a cabeça fresca, sem essa bagagem de seleção, vai dar uma oportunidade pro Fred. Vejo Carleto, o Ancelotti para você é Carleto, boa. Carlinhos. mas se... Não, como ele é chamado lá. Mas chegando um novo treinador, ainda mais um cara europeu que não vive esse contexto de Brasil, não sabe rejeição, ou pelo menos não tem a dimensão, eu Mas vejo que alguém o Fred... fala pra ele. O Fred jogando... Pior que não fala. O Fred jogando em alto nível, vejo que pode ser cotado. E olha que depois da Copa, ele ainda fez bons jogos pelo Eu United. sabia que ele ia defender, eu tinha certeza, por isso que eu deixei para último. Pelo menos o senhor foi coerente desta vez. Fred é meu cria, jogou na Várzea de BH. O cara que joga na Várzea de BH joga em Seu qualquer lugar. cria? Meu De cria. BH. Tá de brincadeira, hein? De venda nova pro mundo. Gabriel Menino, jogador de bola, intensidade, defende, ataca, bate de fora da área, faz gol no ângulo.
cresce em jogos decisivos. Quero ver onde vocês vão pôr o Gabriel Menino. Não, você tá colocando ele como fundamental, né? Senhor- Com esse não, discurso aí. Eu só falei algumas características dele de forma tranquila, só Entendi, isso. entendi. Natália Ferrão. Vou deixar ele aí. Como assim? Não sei, acho que já tem outros volantes aí à frente dele. Nem para 2030, é jovem, menino. Não, Na briga? eu deixo ele aí. Peraí. Ele é titular do atual campeão brasileiro. Foi campeão da Libertadores, jogando Mas de já tem titular gente pedindo naquela farol pra primeira ele. Libertadores do Abel. Mas já tem gente dando farol pra ele. Teve um momento ruim, se recuperou, está focado, está jogando muita bola e você não coloca em nenhum lugar aqui? Não, eu deixo ele aí. Tá corneteira, hein? O Abel falou que a seleção não fez bem pra ele, né? Você vê, Abel, você encheu tanto a bola dele que ela foi na sua canela. Ó. Tirou, inclusive, da briga. Eu fiz isso só pra... Só para cutucar o espetar o Abel. É. Mas eu acho que está na briga. Está jogando bola, tem qualidade técnica, ele proporciona algo que é fundamental para a seleção brasileira, o fato de ter a polivalência. Joga em diferentes funções, pode ser adaptado de um lado, do outro, recua um pouquinho, pode jogar até de lateral, que foi a posição para a qual ele foi convocado lá atrás pelo Tite. É um jogador que tem crescido bastante. Briga, não é fundamental, mas para mim briga. Eu colocaria na briga também. É uma questão de gosto pessoal, né? Um meio-campista que eu gosto de ver jogar o estilo. Se repetir na seleção, que às vezes isso não acontece, o que joga no clube, para mim estaria na briga. E para você, Breler? Vai faltar ringue para tanta briga, hein? Todo mundo na briga. Então, Gabriel Menino na briga. Viu sua corneteira, senhora Natália? Zero problemas. Zero problema. Ah, ainda tem o João Gomes aqui. Natália na Ferrão. briga. Na briga? Na briga. Breler. Na briga. É uma geração muito boa de volantes. Não dá pra levar isso tudo de volante, não. Só queria lembrar vocês, hein? Mas aí vai ter que botar para brigar. Então. Convoca todo mundo, vê o desempenho e vê quem vai melhor. Faltaram nomes aí. Douglas Luiz joga vôlei? Sim, eu Olha! também. Eu citei esse nome. e aí? É um nome Luiz, para mas ser citado. Você falou aí. nomes. Quem mais? Douglas Luiz. Douglas Luiz. é Douglas o nome. Luiz, Douglas Luiz. Marlon Gomes, da mesma geração do Andrei. Jogador. Quem mais? Diga. Nestor. O Nestor vai se encaixar mais nesse perfil Ali, ó. agora de meia. Olha ali, né? ó. Quem quer tá olhando pra você. Mas tem um São Paulino aqui atrás da câmera fazendo assim quando Não, você ele falou tá Nestor. bravo. Falou Nestor, ele deu um pulo ali. O Nestor já jogou futebol Santo pra de jogar casa na não faz seleção? milagre, Pereira. Mas Nestor tem potencial. Cara que se... Bitelo, meias. Meia do Grêmio. Para mim, briga. Senti Gosto que muito os do Bitelo. dois ali não vão concordar, não. Gosto muito também, mas a briga aí já é mais pesada. Eu deixo o Bitelo aí. Eu também deixo aí. Vai ficar aqui, então. O Eugênio colocou na briga. Claudinho, ex-Red Bull Bragantino. Então, o Claudinho base foi do campeão Corinthians, olímpico, base né? do Santos. Hã? Foi campeão olímpico. É que ele tem sofrido, até o Malcom foi lembrado agora, porque ficou na Rússia. E a Rússia, com a guerra, perdeu muita visibilidade, né? Tanto é que o Os times não Claudinho estão jogando mais Champions. Tem intenção de voltar. Ele é o Eu próximo acho que é um ali. jogador que pode ser levado em consideração, ser colocado no radar. Tecnicamente é muito bom jogador. Na briga. E Natália? Vou com os companheiros. Ela ficou em dúvida, mas ela foi. Brele falou que tá Na briga. Eu quero ver o que vocês vão falar do Coringa, do Adílio dos tempos modernos, do Gerson, que voltou a jogar bola com o Sampaoli. Eugênio, tô vendo você rindo aí. Você gosta disso, o Adílio dos tempos modernos. Briga. Viu? Adílio dos tempos modernos, tá na briga. Ele gosta. Breiler. Não, quem inventou Adílio dos tempos modernos foi o Prates, mas eu gostei. Assino embaixo. Não, Gerson é craque. Gerson? É ídolo de uma das maiores torcidas do país. Joga num clube que está sempre brigando por título. Tá na briga. Tá na briga. E Natália? Isso aí. Fundamental, Os relatores. Não, fundamental não. Vá devagar. Joelinton. O Eugênio já... Serei polêmico. O Eugênio vai pôr fundamental, tenho certeza. Eu conheço o Eugênio. Mas eu tô com ele. Para mim é fundamental. Olha aí. Conheço o Eugênio. Mas eu tô com Ele ele. representa o futebol moderno, futebol que une força física, qualidade técnica, vontade de defender o time que ele está jogando. Ele joga no Newcastle do jeito que ele joga lá, ele jogando na seleção brasileira, ele conquista todos os corações, porque ele deixa tudo em campo. Deixa tudo. É um jogador que abriu mão de ser um centroavante, de ser estrela, para jogar pela equipe. Eu acho que a seleção brasileira não pode abrir mão disso, não. Para mim, ele é fundamental no ciclo. Gostei.
Mas você falou isso, me lembrei de Gabigol. Quero ver lá na frente. Gabigol abriu mão também para jogar pelo time assim. Não, mas ele abriu mão muito mais. Ele está jogando muitas vezes como volante, né? Até voltando para marcar. É um jogador diferente que tem as portas se abrindo aí na seleção. Eu me empolguei, na verdade, mas foi só o Eugênio que votou. Breler. Eu já ia colocar lá no fundamental. Foi só o Eugênio. Mas Calma. concordo, muito pela característica, é um jogador fundamental para dar vigor físico e, ao mesmo tempo, ter qualidade técnica no meio. A gente não tem um jogador hoje na seleção com essa característica. Não tem brigador Ele é assim. fundamental. Devia ter deixado o Eugênio para último. O Eugênio influenciou. Vocês não iam votar fundamental porque eu conheço vocês. Ah, pronto. Não, mas é um ótimo nome. E Lucas- aparentemente veio para ficar, hein? Depois dessa convocação, a tendência é que apareça mais. Boa. Lucas Paquetá, a Natália fica por último. Quero ver se ela vai ser coerente com o que a senhora tem dito aqui, hein? Você. Breler. Na briga. Fundamental. Para mim, é um jogador que está dentro da seleção brasileira. Peraí, o Breler falou na briga. O Eugênio falou fundamental. Estou achando que eu vou ter que desempatar. Não, Porque a Natália vai falar fim de ciclo. não. Ela tem Fim cornetada. de ciclo, o menino... Eu só tenho defendido que ele possa ir pro banco, porque a gente já viu o que ele faz na seleção, então na briga. Foi coerente, tá vendo? Foi coerente? Você cobrou. Foi. Não acho ele mim, fundamental. Tá dentro. Caramba, o Paquetá não é fundamental. O Eugênio voltou fundamental, né? Sim. Se o Lucas Paquetá hoje não estiver na seleção, tem jogadores que façam a função dele? Como? Se o Lucas Paquetá hoje não estiver na seleção, tem algum jogador que faça a função dele? Você pode até mudar a característica da seleção. Então, É que Não é ele, fundamental. É que ele Ele faz várias jogou- funções. esse né? é o meu equilíbrio. Eu lembro É que que contra ele o faz Uruguai, várias lembra funções. contra o Uruguai? Ele jogou na ponta esquerda. Sim, ele pode Joga jogar no até de meio. centroavante, eventualmente. Essa possibilidade dele de acordo com o andamento do jogo, tá um pouco mais pela direita, um pouco mais pela esquerda, volta para marcar, joga de centroavante. Isso para a seleção é fundamental, que o técnico pode ir fazendo o desenho tático e iludindo o adversário a partir daí. Eu acho que ele é um jogador que já tem uma Copa do Mundo e que ganha experiência para chegar numa próxima Copa muito mais tranquilo, muito mais senhor de si, muito mais à vontade e mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem. Para mim, ele é fundamental. Você está quase me convencendo, Eugênio. Mais 5 minutos eu mudo meu voto. Eu colocaria o Paquetá como fundamental também. Acho que ele ficou devendo, não jogou o que se esperava dele na última Copa, mas é muito jovem, foi só a primeira Copa, tem essa versatilidade que é importante. E a gente tem histórico de vários jogadores que defenderam a seleção brasileira e fizeram uma Copa sensacional e outras nem tanto. Tem vários. Podemos citar o Zico, podemos citar o Rivelino, por que não? Não é? Quantas Copas jogou o Rivelino? 3? Ou 70, 4? 74, 78. Mas a grande Copa dele foi em 1970. E tem vários outros jogadores, Ronaldinho Gaúcho, enfim. O Paquetá, o Dunga, o Paquetá, de repente, a Copa dele vai ser aquela. O próprio Bebeto jogou muito mais em 94 que em 98, e etc. Tem vários nomes. Torço assim para seja. o Paquetá, porque é uma posição no meio de campo ali, meio campo, ataque, o cara tem que arrebentar. A seleção brasileira, se não arrebentar, daqui a pouco a galera corneta e coloca lá em fim de ciclo. Rafael Veiga, Natália Ferrão. Briga muito. Você está pedindo ele titular hoje. Eu tô com você. Hashtag põe o Veiga. Breler. De acordo, na briga. Eugênio. Também na briga. Só falta atacantes agora. Para fechar. E tem atacante. O que tem é atacante aí. Temos Arthur Cabral, temos David Neres, Endrick, Gabigol, quero ver o que o Eugênio vai falar, se ele vai cair em contradição aqui. Gabriel Jesus, muito contestado, muito elogiado. Gabriel Jesus, ele traz polêmica. Gabriel Martinelli, jogador de bola, arrebentando no Arsenal. Luiz Henrique, ex-Fluminense, está jogando bola lá na Espanha, hein? Fui eu que sugeri no nosso papo ontem. Foi. Nossa pauta, eu Lembrou falei, por que dele. não põe o Luiz Henrique? Tá jogando bola, pô. Verdade. Pinha, você que sugeriu o jogador do Peixe aí também, Marcos Leonardo? Malcom, Marcos Leonardo. Não sugeri, mas eu Mas foi colocaria o quase Marcos unanimidade Leonardo na hoje para 2030. Eu acho que né, nessa briga atual ele ainda está abaixo dos outros, mas não foi uma sugestão tão fora da curva, até porque ele acabou de jogar na seleção sub-20 e fez um bom Mundial. Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Rony, Roger Guedes, Vini Júnior, Vitor Roque, tá em choque e Yuri Alberto. É a lista.
A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para a gente terminar aqui a nossa análise com a votação para atacantes. Neymar Voltamos vai já. ser polêmico, hein? Na briga. Na briga. Eugênio Leal. Qual foi o jogador que o Eugênio falou? Ah, o Joeliton. Abriu mão de sua posição, foi ajudar no meio de campo, etc. O Gabigol também. Quero ver o que o senhor vai falar. Hoje, não está na briga. Ué, como assim? Hoje não está na briga. Você não falou que o Joeliton é isso, aquilo? A temporada do Gabigol não é para colocar ele na briga. Já teve oportunidades na seleção, não as aproveitou e hoje, nem no Flamengo, ele está batendo no peito para exigir uma posição, para que se exija, para que qualquer um exija uma posição para ele na seleção. Ele hoje, dentro do alto nível de disputa por uma vaga na seleção brasileira, ele está atrás. Poucas chances teve na seleção, eu diria. Mas teve. Ele teve uma Copa América inteira para jogar. E não aproveitou as oportunidades que recebeu naquela Copa América, associada na época com jogos de eliminatórias também. Ah, mas agora eu quero ver o que você vai falar do outro Gabriel, que Então teve várias chances. o na Gabigol está, você colocou fora. seleção. Briga. Briga, tá na briga. Ok. E o Gabriel Jesus, Eugênio Leal? Eu também não colocaria, não. Não. Não colocaria na briga. Outro que já teve... Esse teve 2 Copas do Mundo para jogar e não jogou. Não de respondeu na seleção brasileira. Eugênio está muito exigente. Não, mas eu tô com o Eugênio. Pra mim é fim de ciclo, Gabriel Jesus. Eu vou dizer esse fim de ciclo porque ele tem idade ainda, mas ele teve 2 Copas e não disse presente, sabe? É uma oportunidade rara. Ei. Eugênio não falou fim de ciclo, não. Não? Você não falou fim de ciclo? Não, Só só manter eu. ele. Eu só deixo ele onde está. Eu disse fim de ciclo. Pior. Você vai desempatar. Para mim, está na briga. Jogador importante, tem utilidade tática, fez boa temporada pelo Arsenal. Não descarto o Jesus, não. Foi muito Mas bem lembra no aquilo Arsenal. que a gente falou que Mas na seleção, nem sempre não. em clube repete na... Então eu vou desempatar. Mas o Abel falou uma coisa. Tem jogador que uma Copa, 2 Copas Como não ele fez vinga. 2? Pô, não, ele falou Chega uma a terceira. Copa não vinga, a outra vinga. Eu 2 confesso, Copas não vinga. então eu vou falar, vou dar o meu voto aqui para desempatar. Eu confesso que eu tinha uma tendência a colocar fim de ciclo, mas não vou colocar, porque é um jogador muito jovem, ele foi na sua primeira Copa muito jovem, realmente não correspondeu, o Eugênio tem razão, mas eu vou colocar na briga. Vou colocar o Gabriel Jesus ainda na briga. Incoerente. É, Incoerente? pra variar, né? Por que eu fui incoerente? Sei lá. Porque Diga lá. o Fred, que também não foi bem na Copa, mas ainda tem potencial de seleção, fim de ciclo. 2 Copas. Muito mal. E o Jesus, 2 Copas. E o Muito mal. Fred foi desobediente tático Desobediente. contra a Croácia. E as faltas de gols do Gabriel Jesus? Não, ele não teve. Na Copa de 2018. Ele era foi auxiliar de lateral. prejudicado Ele era auxiliar pelo de esquema lateral. tático do Tite. E nessa Copa ele teve uma lesão. Eu coloco ainda na briga, apesar de uma vontade enorme de colocar fim de ciclo, mas não serei cruel como vocês com o Gabriel Jesus. Não será cruel como foi com o Fred. Mas no momento, na briga, por reserva, E aí no não. Gabriel Jesus. Gabriel Martinelli. Para mim, fundamental. Ó, O jogador mais injustiçado da Copa do Mundo agora, do Catar, na seleção brasileira, foi ele. Quando entrou, jogou muito, mas não teve oportunidades em momentos decisivos. Natália. Vai pra Copa. Fundamental? É. Hoje é fundamental. Jogador de bola, né? Tá arrebentando, arrebentou no Arsenal nessa temporada. Poucos aqui nessa coluna. E pelo visto, para muita gente na seleção, o Gabriel Martinelli joga vôlei. Éder Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas, Bruno Guimarães, Casimiro, Joeliton e Gabriel Martinelli. Luiz Henrique, eu sugeri, e talvez eu vá quebrar a cara aqui. Eu sugeri para colocar aqui. Vai, Natália, já que você tá rindo. Ficou tenso agora o hotel, né? Ele falou, depois ele falou. Vamos embora que tem programa. Eu, por enquanto, deixo ele aí. Hoje. Breler, Também. Eugênio. Quem sabe 2030. Falei? Vai Tem ficar aqui. potencial técnico. Hã? Tem potencial Tem técnico. potencial. Mas ele precisa hoje- evoluir no futebol. Acabou tem de ir para outros lá, é à muito frente. jovem ainda. É. Mas eu vou avisar. Vão quebrar a cara, só isso. Malcolm, Natália. Mas, você não botou em lugar nenhum que eu fui voto vencido, né? É. Eu Não é votaria isso? em 2030. Fica aqui, Luiz Henrique, não é isso? Os dois aí, votaram fica pra aí. ficar aí. Natália, Malcolm. Acho que briga. Também acho. Tá na briga.
A gente falou do Claudinho, da dificuldade, jogando na Rússia. Sim. O Malcom, mesmo na Rússia, tem se destacado a ponto de ser justamente convocado. Não vi esse destaque todo do Malcom, não. Passou pelo Barcelona, para a seleção brasileira. Tem bola, tem bola. Gabigol está fazendo mais. Marcos Leonardo, Natália Ferrão. 2030. Breler. Para 2030 e precisa evoluir. Também 2030. Ó, tem poucos aqui. É que tem muitos na briga. É que muitos que vão para brigar vão para o ciclo de 2030. Por causa da idade, vão estar mais maduros. Então tem essa mescla, né? Agora eu quero ver. Deixa o Breler por último. Agora eu quero ver Neymar Júnior. Neymar Júnior é fundamental? É fim de ciclo? Está na briga, Natália Ferrão? Estamos falando de qual Neymar Júnior? Não, mas só existe um. Neymar não é o pai, é o Neymar Júnior. Como é que é? Estão me falando aqui a produção. Neymar não vale na briga? Por que não? Ó, concurso? Já é mais do que testado? Eu acho que o Neymar só não vale para 2030. Ou é fundamental ou é fim de ciclo. Está me dizendo que é Que isso. O STJ360 está dizendo... STJ Disney está dizendo aqui, Neymar é fundamental ou é fim de ciclo, é isso? Eu vou colocar fundamental pelo potencial que ele tem de bola e que se ele tiver proposto a jogar e se preparar até a Copa do Mundo, ele vai ser um dos craques. Porque já mostrou que é, né? Então, Quantos anos terá o Neymar em 2026? 34. 34? 36? Breler. Então, para mim, muita gente... Falar de Neymar é sempre uma coisa de extremos. Gente que odeia, gente que ama. E para mim, hoje, ainda... Você ama? Não amo, mas pela situação da seleção, se a gente tivesse um jogador que personalidade, vestisse a camisa, assumisse essa responsa de ser o camisa 10 da seleção... Pô, Vini Júnior já está com a 10. Então, mas é uma posição de lado, não é para ser essa liderança técnica ali, para o jogo passar por ele. O Neymar, nesse ponto, ainda é fundamental para a seleção. Eugênio. Entendo as ponderações, mas a gente podia ter um meio termo ali, né? Entre fundamental para fim de ciclo. Eu acho que é o início de uma queda dele, da importância dele dentro da seleção brasileira, mas ainda é fundamental. Mas um fundamental caminhando para fim de ciclo. Com viés de fim de ciclo. Colocar na metade, assim. Vou apertar aqui no meio para ver se acontece. Não, não acontece nada. Não tem nada. Ó, viu que ele não quis ficar? Ficou o xizinho ali. Pedro, o Evair dos tempos modernos. Jogador de bola, a elegância em campo. Dá toques de calcanhar, mata no peito, finaliza como poucos. Um monstro. Esse jogador aí. Quero saber qual vai ser o seu voto. Tá falando do Evair. O Evair. Natália Ferrão. Não, estou falando do Pedro. Vou dar um voto aqui que devo tomar uma pancadinha. Fundamental. É isso aí. Pra mim, ele é o centroavante que faltou em alguns momentos de Copa. Não faltou, tava lá. Ah, mas e o técnico colocou? Colocou. Faltando 5 minutos pro cara resolver, Entrou, não dá mais tempo, né? Tava no grupo, tava no jogo. Não, para mim, um bom jogador, pro nível do futebol brasileiro, centroavante excelente. Eu vejo hoje na briga, mas não enxergo o Pedro, porque muita gente, eu entendo o critério do treinador, de poderia ter dado mais oportunidades, mas o Pedro também, quando teve minutos na seleção, não foi aquela coisa de... Quando que ele teve minutos na seleção? Me lembre? Na Copa, por exemplo, jogou. Na Copa? Não, o Pedro foi convocado, o Gabigol, com mais amostragem que ele, foi preterido para o Pedro, porque o Tite valorizava mais as características do Pedro. A gente viu a valorização do Tite do Pedro. A ponto de, o Pedro mostrou algo suficiente para ser um nome indiscutível? Ainda não vejo assim. Pode ser que nesse novo ciclo ele tenha mais minutos, ele consiga ter mais personalidade. O senhor não assistiu ao Flamengo no ano passado? Não, e o Pedro... Dorival Júnior? Não, ele chegou à seleção através do que ele fez no Flamengo. Mas o que eu entendo, e eu coloco ele como fundamental,
Porque em vários momentos na Copa do Mundo, em determinados jogos, o Tite morreu abraçado com as ideias dele, colocando o Gabriel Jesus à frente do Pedro, sendo que o que precisava era um jogador ali para jogar com jogadores que tinham de qualidade. Aí depois que ele desmantelava o time e queria colocar o Pedro para salvar a seleção. Aí Mas não dava, né? eu, sinceramente, vejo o Pedro ainda abaixo de patamar em relação aos jogadores brasileiros na Europa. E não é por grife, é simplesmente uma questão de desempenho. E o Pedro hoje pode mostrar mais. Tem jeito. Mas para mim não é fundamental. Não dá A para Europa virar. é outra visão, né? O nível de Se disputa Pedro jogar na Europa o que joga aqui, obviamente vai mudar a opinião nível de de muita disputa gente. é Eugênio, Na briga. então ficou na briga, né? Certo? Sim. 2 votos na briga. Tem a galera, depois a gente tem que contar quantos tem aí. Rafinha, Natália. Briga. Na briga. Também. Rafinha tá na briga. Eu colocaria fundamental. Jogador de bola, Barcelona. Tem atacante ali, hein? É. Por que a Rafinha não é fundamental? Vocês estão de brincadeira, pô. Tudo bem. Richarlison, Briga. Eugênio. Briga, Pra mim- Natália. Pra mim é fundamental. Ele falou que a 9 é dele. E você falou na briga. E o É briga. Breyer? Então, hoje é fundamental porque a camisa 9 não tem um dono unânime. E hoje quem ocupa a posição é o Richarlison e vem de uma temporada, outra, prejudicado por lesões. Vejo que o Richarlison inteiro, o clube também ajudando, ele conseguindo ser mais participativo no Tottenham, tende a ser fundamental nesse ciclo. Uma saída do Harry Kane pode facilitar isso, né? Rodrigo, alguma Fundamental. dúvida que o Rodrigo é fundamental? Não, Fundamental. Não, né? não. Rony. Eugênio. Eu acho que para a Copa do Mundo, eu não colocaria o Rony na briga, não. Eu achei muito justo, elogiei muito a convocação dele, mas daqui até lá... põe na briga. É porque eu gosto O cara muito do joga Rony. no Brasil. Ó, Brigador. Eu gosto muito do Rony. Bota ele na briga. os Bota. papos que temos aqui, em todos os programas, nas ruas, na mídia, eu chego à conclusão, já há muito tempo e hoje, mais ainda aqui, que o que o cara faz no Brasil não vale absolutamente nada. Ô, Abel, O Rony joga muito, há o uma Rony distância. marca, o Rony faz gol de cabeça, o Rony faz gol de bicicleta, o Rony é artilheiro, o Rony arrebenta no Campeonato Brasileiro, o Rony arrebenta na Libertadores e para a seleção não vale nada. O cara Há uma que joga na distância Rússia, indiscutível que joga na entre segunda o futebol divisão da brasileiro e Bélgica, europeu. vale mais que o que o cara faz aqui. Mas Há uma distância, Abel. Não tem como a gente negar isso, tá só com a peneira. O futebol que se joga aqui, tecnicamente, é inferior ao que se joga na Europa, mas isso aí... a gente tem que assumir. E o fato de um cara como o Rony conseguir se colocar na briga jogando no Brasil é um feito notável. Sim. Mostra a qualidade e o mérito que ele tem. Eu falei, levantei a voz, mas você tem razão. Na Europa é outro nível, né? Opa, fica aqui, Paquetá. Paquetá quer sair, fica aí. Tá concordando com você. É, Paquetá tá querendo... Ele está querendo ser fundamental. Vocês tiraram o Paquetá do fundamental. Pronto. Rony na briga. Roger Guedes. Briga. Silêncio no estúdio. Briga. Foi melhor que os caras mais velhos. Tá certo. Ele não precisa esperar até 2030. Tá certo? Yuri Alberto. Se o Roger Guedes não tá nem na briga, o Yuri muito menos. Ó, Eu acredito no potencial do Yuri Alberto para 2030. Acho que é um cara que pode se recuperar e se colocar na briga novamente. jogando o que ele está jogando no Corinthians Não, ultimamente? Não, a fase é ruim, tá sentindo a pressão, mas é um cara que tem potencial, sim. É jovem. 2030, Eugênio fora. Fora. E lembrando que ele tem 22 anos, o Yuri Alberto. É jovem. Natália Ferrão. Fora. Ó, personalidade. Então, Sai daqui. vocês estão contra o Corinthians. Não. E o Roger não. Guedes e o Yuri Alberto Não aqui. mistura as coisas, Abel. Vambora. Vocês estão contra o Corinthians. E cadê o seu centroavante? O centroavante Pedro? que você tanto elogia. E o centroavante está aqui, Pedro. Tá na briga. Aquele... O outro. Você... Fale, você tem... Ah, um nome que não está aqui? O Pedro. Sugira. O outro Pedro. Pedro Raul? Você quer ele aqui? Não, você. Eu? Você faz lobby. Não, eu pelo acho que Pedro. foi uma boa contratação para o Vasco. Mostrou bom futebol no Goiás. Mas o Soares, artilheiro, líder... Eu só lembrei agora. Acabariam dando certo. E eu não tenho dúvida alguma que o resultado
É, galera, é isso aí, essa situação aí, né? Alguns jogadores, na minha opinião, não tem nem que voltar para a seleção brasileira. É o caso do Fred, Danilo, Alisson, muitos jogadores não têm que permanecer na seleção brasileira e alguns jogadores têm que olhar de perto porque a situação não tá boa. O Richarlison, na minha opinião, é jogador de fase, ele não é craque, muito longe disso, entendeu? É um jogador de fase e na minha opinião, seleção brasileira camisa 9 tem que ser o cara que joga sempre e consegue fazer alguma coisa, não é um cara que faz uma coisinha ou outra e acabou, entendeu? Ele vai ficar com essa justificativa que fez 3 gols na Copa do Mundo, que fez um gol bonito. É só isso que vai ficar, vai ser só essa desculpa. E, na minha opinião, não cabe isso na seleção, né? E eu acredito, né? Se for realmente o Ancelotti chegar, eu acredito que ele vai mudar isso. Não vai ter esse negócio de jogador falar, eu tenho que a camisa 9 é minha e eu e acabou. Não é isso, não existe isso na seleção brasileira, nunca existiu. Pô, se o Richarlison jogasse pelo menos a metade que o Ronaldo jogasse, até beleza. Mas o cara não joga, cara, nem metade do que o Ronaldo jogou, nem 10%. E tem essa marra toda. O cara fez um gol no time. Tá de brincadeira, né? Não tá de brincadeira botar essa marra toda. Não deveria nem colocar essa marra toda. Se você botar o Pedro, tem muitos mais gols que ele. Entendeu? Ah, mas o cara joga na Europa. Porra, joga na Europa e no Brasil. O cara tem que fazer o que no Brasil? Tem que fazer chover pra poder ter visibilidade na seleção. Isso daí que eu acho, né, que é errado. Um jogador só porque joga na Europa, joga um joguinho ou outro mais ou menos. O cara tem que estar na seleção brasileira. Alguns jogadores têm que ser revistos sim. O Paquetá, na minha opinião, tem que ser revisto na posição que ele joga. O Marquinhos é um bom zagueiro, mas tem que se observar também, né? Falhou nesse último jogo, né? E tem falhado bastante. É um bom jogador, mas tem falhado bastante. Casimiro, não sei se vai chegar em boas condições até a Copa do Mundo, né? E tem que olhar, tem que sim. O Danilo, na minha opinião, não deveria nem estar mais na seleção brasileira. O ciclo para ele já deveria já ter terminado. Os caras vão insistir com ele da mesma forma que insistiram com o Daniel Alves, né? O Alisson, na minha opinião, não é o goleiro, na minha opinião, para a seleção brasileira. Na minha opinião, tem que pensar em um jogador mais jovem, que possa entregar mais em campo, né? É um goleiro que quando precisa, geralmente, né, não entrega o suficiente. Na minha opinião, ele não é esse goleiro todo. Entendeu? O Ederson, na minha opinião, é mais goleiro que ele, sabe sair melhor com os pés, né? E não tem essa oportunidade toda que o Alisson tem. Eu não sei o que eles olham no Alisson para ele ser titular na seleção brasileira. Eu não consigo entender. Assim foi com o Tite e assim parece que está sendo também com o Ramon, né? E com a volta do Neymar, né? Deve modificar um pouquinho o estilo da seleção brasileira. O Paquetá não tem que jogar nessa posição que ele está jogando, entendeu? Não rende. Na minha opinião, o Paquetá não rende, não aparece tanto no jogo, né? E tem que ser pensado em muita coisa aí na seleção brasileira. O senhor Ancelotti chegar no próximo ano vai ter apenas 2 anos, né? 2 anos e meio, mais ou menos, aí para poder trabalhar a seleção brasileira. Na minha opinião, é pouco tempo, né? Mas se ele tiver os jogadores certos, né? Dá para poder trabalhar bem e conseguir fazer uma boa Copa do Mundo. Essa é a minha opinião, galera. Coloca nos comentários a opinião de vocês também. E não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.